Eu sou o pastor Fledson Alves e nós estamos aqui para mais um vídeo para o canal Teologia com Simplicidade, aprendendo teologia de uma maneira simples, objetiva e direta. Nós vamos falar hoje da plenitude dos tempos e a contribuição grega. Nós já vimos no primeiro vídeo a contribuição romana com edifícios, com estradas, com rodovias, com exército e toda uma preparação que houve da parte dos romanos na plenitude dos tempos, contribuindo assim para a vinda do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós queremos tratar da contribuição grega, porque diferente dos romanos, os gregos contribuem com a mente, com o intelecto. Enquanto Roma era a capital política do cristianismo, Atenas ajudou a criar um ambiente intelectual propício para a propagação do evangelho. Os romanos conquistaram os gregos, mas, como disse e indicou Horácio, 65 a.C. a 8 depois de Cristo, em sua poesia, os gregos conquistaram os romanos culturalmente. Então, os gregos deixaram uma contribuição na plenitude dos tempos para a implantação do cristianismo. Claro, eu preciso dizer para você que há uma contribuição romana positiva e uma contribuição romana negativa. Como há uma contribuição grega positiva e há uma contribuição grega negativa, como também há uma contribuição judaica positiva e uma contribuição negativa. Como eu estou falando da plenitude dos tempos, do momento político, cultural, religioso, para a vinda do Cristo, para a vinda do Messias, para a vinda do Salvador, é a contribuição, alguns séculos antes e alguns séculos depois, na plenitude dos tempos, numa providência de Deus para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então os romanos contribuíram, os gregos contribuíram, os judeus contribuíram. E a princípio, nesta plenitude dos tempos, uma contribuição positiva. Claro, ainda no século I, depois de Cristo, a contribuição dos judeus passou a ser uma contribuição negativa. Por quê? Por causa dos cristãos judaizantes. Ou seja, os cristãos queriam viver o cristianismo mesclado do judaísmo. Queriam continuar cumprindo a lei, cumprindo os sacrifícios, cumprindo os ritos. E houve um conflito, houve alguns problemas até nas igrejas da Galácia, e Paulo teve que ir a Jerusalém no concílio em Atos 15 para resolver esse problema. Então, para a vinda de Cristo, para o ministério de Cristo, a manifestação de Cristo, a contribuição romana foi positiva, a contribuição judaica foi positiva e a contribuição grega foi positiva. Mas ainda no primeiro século, depois de Cristo morreu, ressuscitou, implantou o cristianismo, depois de Pentecostes, começou aí ter uns conflitos entre os cristãos e os judaizantes. Cristãos judaizantes queriam seguir Cristo, mas continuar praticando o judaísmo, continuar seguindo Moisés, continuar vivendo leis judaicas, e isso foi um problema. No segundo século, houve o problema grego do gnosticismo, que os gregos quiseram mesclar cristianismo com filosofia e que deveria se buscar a Deus pela razão, e foi dito que o corpo era mau, o espírito, a alma era perfeito, mas o corpo era mau. E aí entra a questão do gnosticismo, que foi uma contribuição aí negativa. E no terceiro século, precisamente 325, no Concílio de Nicéia, a partir de 313, já com Constantino, houve uma contribuição romana
já dos romanos e da igreja romana, negativa quando uniu igreja e Estado e colocou, ou como eu posso dizer, institucionalizou a igreja e que trouxe aí uma série de problemas. Porém, eu quero enfatizar que o objetivo dos nossos estudos aqui no nosso canal Teologia com Simplicidade é falar a princípio da contribuição romana, contribuição grega e contribuição judaica na plenitude dos tempos. No início, na vinda de Cristo, a preparação do ambiente político, a preparação do ambiente religioso e a preparação do ambiente intelectual para a vinda de Jesus. Depois do cristianismo estabelecido, é que surgem alguns problemas, tá certo? Então, os gregos contribuíram com o intelecto. Enquanto os romanos construíram estradas, rodovias, edifícios, os gregos contribuíram com a mente, com o intelecto, com a inteligência. Roma era e podia ser identificada como um ambiente político do cristianismo, mas Atenas que ajudou a criar um ambiente intelectual propício para a pregação do evangelho. Assim como o objetivo é que o evangelho fosse universal, precisava de uma religião, ou de uma língua, ou de um idioma universal. E que o grego se tornou, no mundo de então, na época de Jesus, alguns séculos antes, e mais precisamente na época de Jesus, o grego koiné, que diverge um pouco do grego clássico, mas o grego koiné foi a língua original que foi escrito no Novo Testamento e foi a contribuição grega, para a implantação da questão do cristianismo e de uma linguagem universal para a facilitação da pregação do evangelho e até de ser escrito o Novo Testamento numa linguagem grega. Por exemplo, assim como o inglês no mundo moderno, o latim no mundo medieval, o grego tornou-se no mundo antigo, ao tempo em que o Império Romano apareceu, a língua universal. Os romanos mais ilustres, eles falavam grego e latim. Então, o grego, o dialeto ático, usado pelos atenienses, começou a ser usado amplamente no quinto século antes de Cristo, com a consolidificação do Império Ateniense. Mesmo depois que o Império foi destruído, no final do quinto século, o dialeto de Atenas, que se originara na literatura grega clássica, tornou-se a língua que Alexandre e os seus soldados, e os comerciantes do mundo helenístico, entre 338 e 146 a.C., modificaram, enriqueceram e espalharam-se através do mundo mediterrâneo. Então, a contribuição grega com o intelecto, com o ambiente intelectual, com uma língua universal, com o grego que foi escrito, ou dialeto, grego do homem comum, que é o grego koiné, grego koiné ou koiné, tá certo? Por questões do acento. Foi o dialeto em que o Novo Testamento foi escrito e era um dialeto que era acessível, porque a questão do hebraico era para os judeus, para os hebreus, eram os que falavam. Já o grego tornou-se uma língua universal, uma língua comum, do homem simples. E foi nesse dialeto, nesse idioma grego, que o Novo Testamento foi escrito e que todos tinham acesso. Essa é uma segunda contribuição, além do intelecto, do ambiente intelectual, além da língua e depois a língua universal. Repito, como no mundo atual, no nosso mundo moderno, qual é a língua universal? O inglês. E no mundo medieval, erudito, qual era a língua que predominava? O latim. E no mundo antigo de então, era a língua grega. Os gregos contribuíram com esse idioma. Foi uma contribuição grega também, apareceu através da filosofia grega, na vida de Cristo. Foi percebido que o estoicismo e o epicurismo não servia,
houve na literatura e na história grega evidenciado claramente que os gregos estavam preocupados com os problemas do certo e do errado, né, com o futuro eterno, enfim. E foi percebido que a filosofia individual do epicurismo, dizer não satisfazia, não preenchia, deixava a desejar. Isso terminou cooperando para a implantação do cristianismo. Então os gregos tiveram aí, na plenitude dos tempos, antes de Cristo um pouco, e no período de Cristo, uma contribuição positiva. Claro que no segundo século a contribuição não foi positiva. Como os judeus, no primeiro século, ainda no início, na plenitude do tempo, na vida de Cristo, foi uma contribuição judaica positiva. Já do ano 40 em diante, já começou a não ser uma contribuição positiva pela questão dos cristãos judaizantes. E os romanos vê a contribuição negativa no terceiro século, em 313 depois de Cristo, e depois de 325 o imperador Constantino, que uniu igreja e Estado. Mas, como objetivo aqui, resumidamente, é explicar a plenitude dos tempos, o ambiente para a vinda do Cristo, do Messias, o ambiente religioso com os judeus, o ambiente político com os romanos e o ambiente intelectual para os gregos. E eles contribuíram positivamente para a vinda do Cristo, para o desenvolvimento, para o traslado, para as viagens mediterrâneas, para por as estradas, o intelecto dos gregos, a língua universal, o grego koiné, a língua comum, para a comunicação, para o comércio e a pregação do evangelho, e a escrita, ou ser escrito, o Novo Testamento grego. Tá certo? Então, houve essa... Aqui é só um resumo, mas houve essa contribuição grega para a vinda do Cristo, e uma contribuição na plenitude dos tempos positiva. Tá certo? Foi uma contribuição positiva que ajudou na vinda do Cristo, na implantação do cristianismo, ajudou na plenitude dos tempos para que a Bíblia, ou o cânono, ou a linguagem, a comunicação através do Novo Testamento escrito numa língua acessível, numa língua comum, que isso começou a ser preparado, creio eu, na providência de Deus através das próprias conquistas do Alexandre o Grande, e que implantava, ao conquistar as províncias, ao conquistar as cidades, o grego, que se tornou a língua comum, a língua original do Novo Testamento, para que todos tivessem acesso, tá ok? Então essa é uma pequena parte da contribuição grega na plenitude dos tempos para a vinda do Cristo, do Messias e do cristianismo.